Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula sobre as 3 ratoeiras mais importantes da imaturidade. Eu não ouso dizer que sejam as únicas, tá? Mas eu acho que isso aqui que está abordado nessa aula vai abordar, sei lá, 80, 90% dos motivos pelos quais as pessoas ficam presas numa imaturidade muito grande, mesmo depois da idade mais avançada, né? Isso aqui seria uma espécie de um desdobramento, né? Na aula passada a gente falou sobre o subjetivismo, né, e como ele é quase que a fonte primária de toda a imaturidade que a gente vê. E essa aula a gente fala sobre as consequências desse subjetivismo. Como é que esse olhar subjetivo contaminado com a nossa subjetividade, essa incapacidade que a gente tem de olhar para o mundo real e ver o que é real e distinguir o real daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu gostaria, daquilo que eu estou torcendo para acontecer, né? Quando a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, a gente consegue ver claramente um desdobramento muito fácil nessas 3 ratoeiras da imaturidade. E por que eu chamei de ratoeiras? Porque o que é uma ratoeira? É um negócio que é feito para te destruir, né? Para destruir o rato, digamos que você seja um rato. E aí a ratoeira ela é feita para te pegar, mas ela tem um atrativo, né? Tem um queijo ali, tem uma comida, alguma coisa que o rato gosta. Então ele chega até aquilo ali, achando que está se dando bem, que está muito legal, achando que vai desfrutar de alguma coisa muito gostosa. E aí a ratoeira ela dispara e ele fica preso ali, eventualmente acaba morrendo e tal. Então eu achei que foi uma analogia que fez muito sentido para mim. Eu acho que fica bem didático para a gente explicar exatamente o que é que prende a gente na imaturidade, porque afinal de contas, geralmente são coisas que têm uma aparência muito saborosa, muito gostosa, muito palatável, né, digamos assim. Então vamos lá, quais são as 3 ratoeiras da imaturidade que a gente geralmente vai estar preso, né? Eu listei aqui 3, pode ser que existam mais, mas eu acho que, como eu falei, isso aqui eu acho que dá conta de, sei lá, 90%, 80% dos casos. A primeira de todas é a ratoeira afetiva, a segunda é a ratoeira intelectual e a terceira é a ratoeira da reatividade, né? Reagir ao invés de agir. Então, essa aula é basicamente sobre isso. A gente vai destrinchar cada uma dessas coisas, dar alguns exemplos, enfim, destrinchar de verdade. E aí, depois, na próxima aula, né, a ideia é que a gente já comece a falar como é que a gente sai disso aqui, qual é o mecanismo que a gente tem enquanto ser humano para que a gente se desfaça disso, né? E aí eu vou falar da educação da vontade, tá? Então, vamos lá, eu acho que essa aula vai ser muito importante. Geralmente o pessoal tem mania de pular as primeiras aulas, né? Que diz, mas é muito básico, vou para as próximas e tal. Não vai entender nada, tá? Então, essa aula aqui é muito importante para a gente conseguir mapear, né? Mapear de forma muito efetiva, de forma muito segura, né? O que a gente tem como imaturidade por debaixo dos panos, né? Beleza, a pessoa é imatura, mas o que tem por baixo daquilo? Como é que tá, o que está acontecendo dentro do peito dela, dentro da alma dela? Então, é muito importante a gente entender e conseguir mapear isso daqui, tá? O que é a ratoeira da afetividade, ou uma ratoeira afetiva? Quando a gente fala de afetividade, a gente está lidando com uma situação de quarta camada, né? A quarta camada da personalidade é a camada da afetividade, né? Então você pode entender que é uma camada típica das crianças, né? O que uma criança precisa? Ela precisa de afeto e ela precisa de validação. Você, como pai, precisa validar os pensamentos do seu filho. Talvez você já tenha percebido que ele, muitas vezes, ele te pergunta ou te pede coisas que já está cansado de saber que está autorizado, que pode fazer e tal. Posso ir no banheiro? Posso comer não sei o quê? Posso fazer não sei o que lá? Pode, tranquilo, já fez 1000 vezes, mas pede de novo. Por quê? Porque precisa de uma certa validação. Essa validação dos pais dá um senso de importância para aquilo que a criança está fazendo, e é normal que, enquanto criança, isso aconteça. O problema é quando as pessoas são adultas e precisam disso, né? Então, as pessoas já estão na fase adulta, mas elas raciocinam como alguém que precisa de um porto seguro emocional externo. Ela mesma não se basta, ela precisa que uma outra pessoa de fora olhe para ela e fale assim, tá legal, pode fazer. Pode fazer que isso aí é bacana. Pode fazer porque, sei lá, é legal,
você vai ser muito bacana, eu vou gostar mais de você se você fizer isso. Então isso move a vida da pessoa de alguma forma. Portanto, ela está presa numa ratoeira afetiva, porque ela não tem ainda os afetos desenvolvidos a ponto de sofrer uma rejeição, né, de sofrer algum tipo de negativa, sofrer algum tipo de negação mesmo. Olha, isso aqui que você está fazendo é uma babaquice sem fim. E a pessoa falar, foda-se, vou fazer, porque eu tô afim, para mim, eu fiz um diagnóstico, eu vi que isso aqui é o que eu preciso fazer, e portanto eu vou fazer, e azar é seu. Ah, o que você tem a ver com a minha vida? Nada. Né? Então, isso seria um adulto agindo. Né? O que a criança faz? Ela, além dela precisar de validação, quando ela quer alguma coisa e você nega para ela, geralmente, qual que é o recurso que ela tem? O recurso afetivo que ela tem. Ela não sabe raciocinar e argumentar com você, né? Uma criança pequena. O que ela vai fazer? Ela vai começar a gritar e espernear, caso ela seja confrontada de alguma forma. E se os pais souberem guiá-la de uma forma correta, você pode conseguir ajudar ela a passar por essa fase, e aí ela para de fazer escândalo, começa a argumentar, começa a virar um ser humano adulto. Mas se isso não acontecer, é provável que essa criança ela vá para a vida adulta com esse arsenal, né, pouco desenvolvido, ou seja, ela vai usar ferramentas de criança no mundo adulto. E aí é o que acontece com uma pessoa presa nessa ratoeira afetiva. Ela vai ter procedimentos meio toscos mesmo, meio infantilizados para resolver problemas complexos. Né? Ela vai, para usar a linguagem do Olavo, né, a linguagem que ele usa lá no documento lá das 12 camadas, ele vai falar que a pessoa permanece num espaço vital restrito. Né? Ela tem aquele mundinho ali, ela fica meio que ali. Qualquer coisa que ela tente fazer e o mundo oferece algum tipo de risco, algum tipo de negativo, algum tipo de resistência, digamos assim, ela volta para dentro, porque ali é o espacinho seguro dela e ali ela está protegida do mundo real, né? Então uma ratoeira afetiva, ela é muito importante que a gente saiba diagnosticar isso daí, porque se você não consegue diagnosticar, você não consegue sair dela, né? E aí quando o mundo exigir que você haja como um adulto, você vai se sentir acuado, e você não vai saber nem porquê. Você vai só ficar com medo e ficar paralisado. E aí o que acontece com essas pessoas? Né? Elas têm sempre a sensação de que elas são vítimas. Elas têm a sensação de que está todo mundo contra ela, que está todo mundo perseguindo ela, que está todo mundo agindo numa espécie de complô para prejudicar ela de alguma forma. Isso às vezes pode estar acontecendo, isso às vezes acontece no trabalho, às vezes acontece, né, com um amigo ou outro, que, né, não é exatamente seu amigo. Mas no geral as pessoas que estão presas nessa ratoeira, elas acham que isso acontece o tempo todo. Isso não tem como acontecer o tempo todo no mundo real. Ninguém está muito ligando para você o tempo todo. Geralmente as pessoas têm mais o que fazer, estão cuidando da vida delas e tal. E eventualmente uma pessoa cuidando da vida dela e você cuidando da sua, alguma coisa entra em conflito, existe uma resistência. E é normal e você precisa resolver esse conflito. Né? Só que uma pessoa que precisa de validação o tempo todo, ela vai ver isso como uma ofensa pessoal. Né? Então ela vai pedir por atenção constantemente, ela vai querer que todo mundo apoie ela em tudo que ela fala, tudo que ela faz. É uma coisa bem infantil mesmo. Então, se você consegue ver esse diagnóstico, né, na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, é muito importante que você tente mostrar isso para a pessoa. Falar, cara, olha só, você está num padrão afetivo que está meio estranho, né? A vida não é assim e tal. É muito difícil conseguir tirar a pessoa da quarta camada, tá? A quarta camada, se a pessoa não superou ela na idade correta, é muito difícil que ela consiga superar depois sem terapia. Geralmente o terapeuta ele tem ferramentas para criar uma espécie de um mundo protegido, né, que é ali dentro da consulta, uma espécie de um mundo meio que protegido ali, para que ali dentro ele consiga instigando essa pessoa a ter algumas atitudes mais arrojadas, digamos assim. Então, é muito difícil que a pessoa saia dessa situação. Se ela for um quarta camada clássico mesmo, é muito difícil que ela consiga sair dessa situação sem terapia, tá? Você pode fazer, tentar indicar, né, que essa pessoa procure terapia, porque realmente sem isso vai ser bem difícil. Né? E como é que essas pessoas geralmente elas aparecem na nossa frente? Né? A gente está falando aqui de algumas coisas teóricas. Como é que essas pessoas aparecem pra gente? Geralmente é aquele pessoal que é mais cinquentão, metido a jovem, sabe aquele tiozão assim, que quer ser o amigão da galera. Tem também um caso, isso é um exemplo que o
o Dom Rafael fala no livro dele, Maturidade, né? Geralmente essas mães de pet que... Não que ter o pet seja um problema, mas quando você se autodenomina mãe de pet, pai de pet, e aí fica, por exemplo, fazendo aniversário pro cachorro, comprando roupinha, na verdade, o Dom Rafael fala que isso é uma forma de prisão na infância, porque a pessoa está achando que ela está brincando de boneca até hoje. Ela encara aquele pet, aquele bichinho, como se fosse um bicho de pelúcia e ela está revivendo a infância dela meio que para sempre. Então, toda pessoa que dá muita... De novo, eu tenho uma gata aqui, tá? Só que eu trato ela como gata. Ela é uma gata e é gato, é isso aí. Eu não sou pai dela. Às vezes eu falo, vem cá no papai e tal. Mas é um gato, tá? Eu não tô tratando ela como um filho. As pessoas que fazem muito isso pode ser um indicativo de que a pessoa ainda está presa na infância. O mundo real, provavelmente, para ela é muito assustador, então ela se fecha nesse tipo de coisa. Né? Outra figura clássica também, umas senhoras idosas fazendo plástica eternamente para ficar sempre jovem. Eu não sou jovem, eu sou de escola Dex, eu sou não sei o quê. Aí, né, fica aquela coisa, você fica meio assim, você olha para a pessoa tem uma aparência, né, relativamente mais velha, você vê que tem, né, rugas, que tem cabelo branco, que tem certas formas de falar, certas formas de ver o mundo, que você vê e fala, essa é uma pessoa velha, uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, mas aí eu acho que por dentro ela tá fazendo uma puta vantagem de ser jovenzona, que ouve uns funk moderno, e não sei o que. Isso é um sinal claro de maturidade, né? Afinal de contas, essas coisas não batem, né? Então, ela tá presa numa ratoeira afetiva, provavelmente ela tá buscando a afirmação de algumas pessoas que ela gosta e que ela quer que vejam ela como jovem para sempre, né? Como se fosse uma coisa boa. E outra coisa são os homens adultos, né? No caso, os pais que rivalizam com os filhos pequenos, talvez por ciúme, talvez por, enfim, por alguma coisa desse tipo. É muito comum, né, que o homem imaturo, quando ele é pai, ele fica rivalizando com o filho pela atenção da mãe, né? Como se fosse uma espécie de rival, como se fosse um concorrente ali pela atenção da mãe e tal. Isso também é um sinal, claro, de maturidade, uma prisão nessa ratoeira afetiva, tá? A segunda ratoeira, muito importante, é a ratoeira intelectual, né? A pessoa ela tá travada ou fixada num certo nível intelectual, educativo, cultural, enfim. A gente tem aqui no Brasil uma dificuldade muito grande de desenvolver a questão intelectual nas pessoas. O brasileiro médio ele não acha que ele precisa ler, que ele precisa se informar. Quer dizer, se informar, às vezes ele pensa. Só que ele pensa que se informar é ficar vendo jornal, é ficar vendo televisão, é ficar vendo jornal, ficar... Enfim, ele existe hoje no brasileiro essa coisa de correr atrás de notícia, né? De gostar de ficar preso na notícia. Muita gente se gaba de falar, não, eu não vejo televisão e tal, mas fica acompanhando jornalistas mais, digamos assim, de influências, né? De Instagram, de YouTube e tal, e fica o dia inteiro pegando notícia ali, como se saber todas as notícias do mundo fosse fazer alguma diferença, né? Sei lá, não porque o globalismo, não porque a China, não porque não sei o que, cara. Cuida da tua vida, irmão. Afinal de contas, eu imagino que deve ter muita coisa para você fazer no seu dia a dia que você está deixando de lado. Depois você pensa na China, vamos pensar aqui. Mas enfim, essa coisa do brasileiro de ter um nível cultural muito baixo e ter um certo orgulho disso, de que não lê, de que não faz nada, é um problema de uma ratoeira intelectual. E aí a gente sabe que a gente precisa se educar de várias formas, né? Uma educação formal, uma espécie de educação social, uma educação espiritual. As pessoas quando entram às vezes numa religião nova e tal, elas gostam de se aprofundar. E o problema é que se você não tem a capacidade intelectual de absorver conteúdos, né? Porque qual que é o problema dessa ratoeira? Você é como sua mente, o seu intelecto, a sua inteligência é como se fosse um músculo. Se você não estimula ela, né, com exercícios, dificilmente você vai conseguir absorver alguma coisa. Não dá para correr uma maratona se você não consegue, sei lá, agachar e levantar. Se você não consegue botar algum peso nas suas costas e carregar um tempo. Se você não consegue, enfim, não dá para escalar uma montanha se você não tem força no braço, se você tem o core todo flácido e destreinado, enfim, não dá para fazer isso. Então, algumas pessoas são incapazes de absorver qualquer tipo de conteúdo um pouco mais denso,
elas estão acostumadas apenas a porcarias, né? E aí tem 3 tipos de ratoeira intelectual, 3 subtipos, digamos assim, né? Que são muito comuns. Eu vou dar aqui uma lista das 3 e aí você me fala se você está preso nessa ratoeira aqui. Uma delas, eu vou fazer uma ressalva, calma, tá? Mas eu vou te falar as 3 e a gente vai conversar. Primeira, esportes. A pessoa só assiste esporte. A segunda, política. E a terceira são fofocas, notícias, né? Esse tipo de coisa são coisas que, se a gente deixar, é como se fosse droga mesmo. Se a gente deixar, isso toma conta da nossa vida, isso toma conta do nosso dia a dia. Porque tudo isso aí tem coisa acontecendo o tempo todo. Você consegue hoje em dia ficar preso num feed de Instagram, zapeando no YouTube, preso só nesse tipo de porcaria. E por que eu falo que são porcaria? Porque são coisas palatáveis, gostosas de consumir, são coisas simples, são coisas, né, agradáveis, e aí você fica muito feliz, porque você tem todas as informações do mundo. Mas no final das contas, o que você está fazendo é derretendo o seu cérebro com um monte de lixo. É como se você estivesse muito feliz porque você come o lanche do McDonald's 3 vezes por dia. E aí você acha que você está sendo um puta, sei lá, atleta, né? Que você vai conseguir fazer alguma coisa importante fisicamente. Você não vai, você está enchendo seu corpo de porcaria, assim como você enche a sua mente de porcaria. E eu fazer uma ressalva aqui para a questão do esporte. Eu não estou dizendo que se você assiste lá um joguinho do seu time no fim de semana, e, né, um joguinho ou outro e tal, e você se diverte, você junta com seu filho, porra, e você tem um momento legal ali em família, às vezes seu pai também, seu pai tá vivo, seu pai torce pro mesmo time, junta a família e tal. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo aquela pessoa que é extremamente viciada em ficar só correndo atrás de tudo quanto é coisa do time dele, por exemplo. Eu tinha um conhecido na faculdade, o nome dele era até Leovigildo. O Leovigildo, ele tinha esse nome por causa do Júnior do Flamengo, tem esse nome, né? O Júnior, lateral, acho que ele era lateral, né? Da seleção do Flamengo, hoje eu acho que ele era comentarista. O nome dele é Leovigildo, o pai desse meu amigo colocou esse nome por causa disso, e ele é um cara completamente viciado em Flamengo. E ele é muito apaixonado, e ele assistia todos os jogos do Flamengo, independente do dia, da hora, se tinha algum compromisso, se tinha prova no outro dia, se tinha que sair cedo, se tinha... Cara, a prioridade dele era o Flamengo, e foda-se o resto. Se der tempo, eu faço o resto. Eu lembro que ele reclamava muito que a namorada dele, na época, brigava muito com ele, e com razão, né? A vida do cara era do Flamengo, e tinha que sair com ela depois do jogo do Flamengo. Então, assim, esse tipo de coisa que eu tô dizendo, tá? Então, e aí você vai precisar se analisar muito bem, porque é muito fácil você falar assim, não, eu não tô nesse ponto, não. É igual maconheiro, né? Maconheiro, não sou viciado, não, fumo quando eu quero. Mas eu quero 3 vezes por dia. E tá tudo bem, é porque eu quero, tá? 3 vezes por dia, tá tranquilo. A hora que eu quiser, eu paro. Existe muito isso, vocês sabem do que eu tô falando. Então, se você souber fazer uma análise do seu comportamento, dos seus padrões de consumo de notícia, do seu time, de esporte e tal, você vai conseguir fazer uma análise honesta e descobrir isso. Não tem como fazer isso para você. Mas eu tô falando desse tipo de coisa, tá? A pessoa que é completamente viciada e que isso toma grande parte do dia dela. E por que isso é um problema? Por que a ratoeira intelectual é um problema muito grande? Porque a gente não consegue enxergar ela claramente, tá? A questão intelectual é um problema. O Olavo tinha uma frase que é uma frase muito, muito correta. Ele falava assim, a inteligência é um problema porque quanto mais a gente fica sem, quanto mais tiram da gente a inteligência, menos a gente percebe que está sem, né? Porque você vai ficando mais burro. Conforme você vai ficando mais burro, você não consegue mais entender o tamanho da sua burrice. Então chega num ponto que algumas pessoas, inclusive, se acham muito, muito, muito inteligentes e são completos asnos, né? Completos idiotas. E aí o que acontece é que você nunca mais sai disso, porque você não sente a necessidade. Em geral, o brasileiro está nisso, né? Não sente a necessidade de ler alguma coisa interessante, de ler alguma coisa que eleve a sua alma, que eleve seu espírito, que se eleve como ser humano, né? É sempre uma coisinha gostosinha, palatável, bonitinha. É o livro da Monja Coen, é o livrinho do Leandro Carnal, do Cortella, essas coisinhas assim. Então, quando você estaciona num degrau intelectual muito baixo, é terrível para você e é terrível para as pessoas que convivem com você, porque você não percebe que você está emburrecendo.
Então, assim, se você tem alguma dificuldade de estudar sozinho, de sentar e estudar sozinho, já liga um sinal amarelo, porque pode ser um problema. Não conseguir estudar alguma coisa que seja do seu interesse, que seja alguma coisa um pouco mais difícil. Eu falo disso, por exemplo, quando eu falo de paternidade, né? Tem muita coisa de paternidade que são conteúdos difíceis, são conteúdos que têm a ver com antropologia, são conteúdos que têm a ver com a psicologia, e tem coisas ali que são muito difíceis. Geralmente as pessoas não estão muito afim de ir atrás disso. E a gente, como pai, a gente precisa, às vezes, deixar um pouco de lado essa vontade de não, só vou pegar um livro para ler que seja um livro bom, um romance legal, um romance que seja agitado, que tenha reviravoltas. Cara, às vezes a gente tem que pegar umas teorias mesmo e sentar e ler e entender aquilo ali. Que aquilo vai fazer diferença no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, entende? Então, assim, não conseguir fazer isso, não conseguir sentar e ler alguma coisa que seja um pouco mais difícil, é uma espécie de amputação cerebral mesmo. É análogo a um corpo que está obeso e não consegue correr, não consegue subir uma escada, não consegue fazer nada. É mais ou menos isso que está acontecendo. Se você está aqui assistindo isso, a gente já está aqui com mais de 20 minutos de vídeo, já tem outros 3 vídeos antes que eu imagino que você já tenha assistido, não deixa de ser um bom sinal. Afinal de contas, você está aqui assistindo, você está querendo se capacitar, você está aqui tentando entender algumas coisas que podem te fazer bem, né? Bem no sentido de transcendente mesmo, não bem de gostoso. E aí o que acontece? Quando você entende que você precisa fazer certo esforço, a coisa fica mais clara. Você sabe que você está em déficit com você mesmo e com as pessoas que precisam de você, que dependem de você. Então, qual que é o grande problema, né? O segundo grande problema, além de você emburrecer, qual que é o segundo grande problema da ratoeira intelectual? Você fica com o imaginário empobrecido. E aí, o que é o imaginário? É um conjunto de imagens que você tem na sua cabeça, que você absorveu ao longo da sua vida, das situações que você passou, dos livros que você leu, dos filmes que você viu, todo tipo de memória visual que você tem, de situações que você lembra e de coisas que você passou, e coisas que você ficou sabendo, conversas com histórias de outras pessoas, livros que você... Tudo isso vai sendo depositado num certo lugar, e quando você precisa tomar uma certa decisão na sua vida, você vai buscar nesse lugar, nesse baú de coisas, alguma coisa que tenha a ver com a situação que você está passando. E aí você tira dali uma analogia, você tira dali alguma situação, alguma ferramenta que vai te ajudar a entender alguma coisa. E aí você projeta a sua imaginação e você consegue achar soluções para a sua vida. É basicamente para isso que serve o imaginário. Se você não lê absolutamente nada, nenhum livro, absolutamente nada mesmo, você vai ter um imaginário muito empobrecido. E aí o que acontece? Você não consegue projetar nada na sua vida. E se você não projeta, se você não se vê lá na frente com algumas mudanças para melhor, você não tem mesmo por que se mexer. Afinal de contas, você não consegue enxergar nem visualizar lá na frente o quanto aquilo vai fazer bem para você. Então, na hora de você recrutar a sua vontade, a gente vai falar disso na próxima aula, quando você for recrutar a sua vontade vai estar fraca, porque você não consegue visualizar aquilo que você pode se tornar lá na frente. Se você não consegue ver o final, parece que você vai estar andando sem rumo. E aí você se perde, você desiste, você desanima. Então, percebe o quanto a coisa vai se desdobrando, né? Eu lembro também de uma outra frase do Olavo, que na verdade isso acabou virando um rios muito famoso, que está sempre viralizando por aí, dele falando que o brasileiro é o povo mais dinheirista do mundo. Que o povo quer um dinheiro que não mereceu, né? Tipo assim, eu não faço nada para ganhar o dinheiro, eu não tenho capacitação, eu não tenho uma personalidade importante para arrastar muita gente comigo, eu não tenho audiência, eu não tenho capacidade de nada, eu não forneço nenhum serviço decente, mas eu quero muito dinheiro. Ou seja, eu quero uma coisa que eu não mereço, porque eu quero, porque sim, né? E aí você fica criando essas imagens de você mesmo como se você fosse uma coisa muito importante, que merece muita coisa, que merece muito retorno, muito reconhecimento, sem você de fato merecer. Né? Essa incongruência entre você não sabe absolutamente nada direito, nada que presta, e eu quero colher os frutos iguais de quem sabe, de quem tem merecimento. E essa
maluquice, essa incongruência, geralmente é um sinal claro, muito, muito claro de imaturidade. A pessoa quer os frutos de uma coisa que ela não plantou, né? A gente vai falar mais para frente sobre a questão da objetividade, de ter um olhar objetivo para a realidade. Isso é central na questão da maturidade. Mas imagina, uma pessoa normal, ela sabe que o mundo funciona assim. Primeiro você pega uma semente, você planta. E aí, né, antes de plantar, você vai arar a terra, você vai limpar a terra, você vai fazer todo o trabalho prévio. Aí você planta. E aí você vai aguar, você vai não sei o quê. E aí começa a nascer uma planta, você vai escorar o caule, aí você vai não sei o quê. Né? Deve ter outras coisas para fazer, eu não sou especialista nisso. Você vai fazer todo o trabalho para que aquela árvore cresça para depois dar o fruto. Quando a gente quer primeiro o fruto, para depois, primeiro eu vou ganhar muito dinheiro, depois eu viro alguém que presta. Depois eu viro alguém importante, inteligente, bacana, legal, que as pessoas gostam. Isso aí é quase que um delírio psicótico, né? As pessoas estão completamente descoladas da realidade. Isso é um problema de imaginário, isso é um problema até de caráter, né? A pessoa querer uma coisa que não diz respeito a ela. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer é tentar desenvolver uma capacidade intelectiva, porque depois, cara, você tendo essa capacidade, você aplica isso onde você quiser, onde você achar melhor, você aplica isso no seu trabalho, você aplica isso em qualquer lugar, e aí você vai colher os frutos disso, né? Mas antes disso não tem como fazer isso. Um terceiro problema dessa ratoeira intelectual é que você começa a se fechar num mundo imaginário, porque você não consegue entender a realidade complexa como ela é, porque você não tem essa capacidade. Você olha para o mundo, para as coisas, e elas estão muito distantes daquilo que você conhece, daquilo que você viu, daquilo que você já teve contato. Portanto, você começa a se fechar numa espécie de bolha. E o nome dessa bolha que a gente se fecha, e hoje em dia é muito comum, é chamado de ideologia. Você pensou algumas coisas que você acha que são corretas, você pensou algumas coisas que, sei lá, bateu ali no seu ouvido e falou, isso que é legal e tal. E aí você pensa ali algumas coisas, você se fecha para o resto. E aí você é um ideólogo. Ou um ideólogo, né? Acho que o ideólogo é o cara que escreve, né, da ideologia. Você é uma pessoa fechada numa ideologia. E aí, o que acontece? É muito engraçado quando você lidar com as pessoas assim, porque para ela é muito simples, assim, o mundo virou uma coisa binária. Tudo que está dentro da minha capacidade aqui de entender está correto. Tudo que está fora disso aqui que eu conheço não pode estar correto. Afinal de contas, eu já entendi o mundo. O mundo é isso aqui, ó. Aqui o mundo. Ó. O mundo é isso. Então, se tem uma coisa distante, muito fora, muito diferente daquilo que é o mundo, cara, isso aí com certeza está muito errado, né? Então, você vê alguns debates, algumas coisas assim, a pessoa fala uma coisa e fala, cara, eu acho que isso aqui que você está falando é assim, assim, assim. Aí a pessoa se fala, mas eu não conheço isso. De onde você tirou isso? Pois é, então. Prazer, esse conhecimento existe. E aí você vê a pessoa usa um argumento para refutar aquilo ali, ela usa o argumento assim, mas eu não conheço isso, eu nunca ouvi falar disso, como assim? E aí você percebe como é que dentro da cabeça dela, aquela incongruência, ela chega a doer. Você vê uma expressão na pessoa, uma expressão de dor quase, porque ela está se chocando com uma coisa que é muito natural, todo mundo sabe que é assim, mas ela nunca ouviu falar daquilo, porque ela tem um intelecto desse tamanhozinho, né? Então, o que você tem que fazer para sair dessa ratoeira? Buscar uma amplitude de inteligência, buscar estudar coisas que você, né, de fato, pode até ter alguma curiosidade, mas coisas que você não conhece, coisas que estão longe daquilo que você está acostumado. E aí você vai falar assim, cara, mas eu não tenho tempo, porque minha vida é muito corrida, eu tenho, muita coisa para fazer. Eu acho que se você não tem, sei lá, uns 4, 5 filhos, uns 2, 3 empregos, eu acho que você tem algum tempo, tá? Eu tenho uma suspeita, eu acho que você tem algum tempo. E aí se você tirar futebol, política e noticiazinha de fofoquinha de não sei o que da sua vida, eu acho que você conseguir mais um tempinho aí. Então você consegue ir chafurdando na sua rotina, no seu dia a dia, você consegue encontrar esse tempo. Eu tenho certeza que em algum momento você consegue achar um tempo para você passar o olho em alguma coisa, tá? A minha recomendação é que você faça isso de uma forma muito honesta e pegue, não precisa ser, cara, vou ler a Divina Comédia de Dante em italiano. Não é isso que eu tô falando. Mas pega alguma coisa
alguma coisa bacana para você ler, alguma coisa que seja simples, uma coisinha de, sei lá, 100 páginas, que você comece ali, que não seja muito difícil de ler no princípio e tal. Tem várias recomendações disso no próprio YouTube, no Google, você jogar livros clássicos de até 100 páginas, clássicos, você vai conseguir, tá? Não se desespera. O importante é você correr atrás e entender que se você não está fazendo isso, provavelmente você está desperdiçando uma oportunidade grande de crescer intelectualmente. Beleza? Então, qual que é a próxima ratoeira? A próxima ratoeira é a ratoeira da reatividade. E o que acontece quando você está na ratoeira da reatividade? Você reage às coisas. A sua vida é toda baseada em estímulos que chegam para você e você reage de volta. Você nunca está no controle daquilo que você precisa fazer. Você nunca está no controle da sua vida. Você está sempre reagindo. Né? Tem um experimento que foi, se não me engano, foi a origem de toda uma escola de psicologia chamada TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Um psicólogo, se não me engano, ele é russo, chama Pavlov, é russo, búlgaro, sei lá, alguma coisa assim, que eles fizeram um experimento, eu não vou saber em detalhes do experimento, mas assim, o cachorro estava preso no lugar ali, e aí toca a campainha, e logo depois da campainha dão comida pro cachorro. Fizeram isso por várias vezes, né? Toca a campainha, depois entra comida. Toca a campainha, entra comida. Com o tempo, quando as pessoas, né, os estudiosos ali, começaram a tocar a campainha, mesmo sem comida, o cachorro salivava. Por quê? Porque ele estava condicionado. Toda vez que aquele som, né, brotava ali, ele sabia que logo depois ia vir comida. Portanto, ele já estava reagindo, né, àquela situação de uma forma natural. Ele reagia no sentido de estimular o apetite, enfim, o corpo dele já ia se preparando através do som da campainha, né? O grande problema disso é que a gente não é cachorro, né? Geralmente a gente precisa de um pouco mais de capacidade do que simplesmente ficar reagindo a certos condicionamentos, certas situações. Quando isso acontece, quando você tem uma pessoa que tem um condicionamento muito automático, assim, que ela faz tudo muito no automático, sem ter um pingo de raciocínio, um pingo de capacidade de avaliar. Peraí, cara, deixa eu ver aqui, por que eu estou fazendo isso e como é que eu poderia fazer isso diferente? Geralmente a gente chama isso de fraqueza de caráter, tá? Existe uma ausência do autodomínio, a gente vai falar do autodomínio mais para frente, inclusive na aula de vontade, mas quando você não tem o domínio sobre aquilo que você faz, aquilo que você quer fazer, você começa a obedecer só impulso. Então você vai estar condicionado a todo tipo de estímulo externo, né? Esse condicionamento ele não é necessariamente ruim, tá bom? Quando a gente associa, por exemplo, um sinal vermelho com perigo e a gente freia ali naturalmente, é uma coisa boa, porque você está, de alguma forma, se protegendo, né? Aquele sinal vermelho te comunica uma coisa, você está condicionado, toda vez que você vê uma luz vermelha, seja do carro da frente, né, quando ele freia, e aí acende uma luz vermelha, aí você freia também, ou o sinal. Esse tipo de condicionamento é legal para a gente conseguir economizar tempo e ficar mais efetivo naquilo que a gente faz. Mas ele pode ser meio idiotizante, esse tipo de condicionamento, porque a gente se deixa levar por aquilo que o mundo traz pra gente. Os encantos do mundo chegam até nós e a gente perde autonomia. A gente começa a simplesmente reagir a tudo que o mundo traz. E aí o que a gente vai buscar? Geralmente o mundo vai oferecer pra gente prazer, conforto, algum tipo de status, né? Que o status ele é uma condição que vem de fora para dentro. As pessoas te veem como um status, né, a própria questão de sucesso profissional, dinheiro, enfim, isso tudo são quase que prisões mesmo condicionadas pela imaturidade. E aí qual que é a consequência disso? Quando você só fica nessa de reagir a estímulos externos, você vai cair em consumismo, porque você vai dar uma volta na rua, você não está precisando de nada, mas você vê uma placa gigante assim, cara, 70% de desconto, cara, eu tenho que comprar isso daí. Você precisa? Não. Mas, cara, olha essa promoção. Caralho, 70% de desconto. Pelo amor de Deus, eu preciso aproveitar. Eu não preciso do produto, eu preciso aproveitar que existe uma condição externa me dizendo que tá muito bom o negócio. Então você vai ter problemas de consumismo, você vai ter problemas com pornografia, porque são estímulos sensoriais muito importantes, que se você deixa esse tipo de coisa tomar conta também, você tá bem ferrado.
você vai ter problemas provavelmente com álcool e drogas, porque também são estímulos prazerosos que o mundo te oferece, e provavelmente você vai ter problemas com obesidade, né? Porque comida é uma coisa muito boa, muito gostosa. Se você reage simplesmente àquilo que é gostoso e chega até você, fala, nem tô com fome, apareceu aqui, sei lá, um Doritos. E aí você vai e come 3 pacotes de Doritos. Se esse tipo de coisa acontece, você está bem enrolado. E isso é um condicionamento, né? Então, nesse contexto de reagir a certos estímulos de forma automática, de forma animalesca, quando você faz isso, você está, de uma certa forma, acabando com a sua própria dignidade humana. A gente deixa de ser humano e passa a ser um bicho, né? Então, amadurecer nesse contexto acaba virando uma questão de dignidade mesmo, uma questão de quase que de ser humano, né? Ou você vira um ser humano, você amadurece, você se livra desse tipo de coisa, ou você continua sendo um bicho, né? E aí uma frase muito importante do Dom Rafael, né, que também é do livro Maturidade, que ele fala que é importante que a gente não deixe as nossas questões existenciais serem condicionadas pela secreção de uma glândula. Né? Você tem alguma coisa, acontece, o mundo te oferece alguma coisa, uma glândula sua entra em atividade e aí você sai fazendo igual um bicho. Né? Passa a cachorra no cio, os 20 cachorros vêm enfiando a paradinha na cachorra e foda-se, né? Foda-se o que é, se é mãe, se é tia, se é própria filha, não interessa. É um cheiro de cio que faz com que todo mundo saia fazendo a mesma coisa, independente de fazer sentido ou não, né? E aí, então, a nossa ideia é o quê? Aumentar a nossa consciência de nós mesmos, para a gente ver o que a gente está fazendo, que tipo de conduta a gente está tendo, se a gente está simplesmente reagindo igual a um bicho, ou se a gente está agindo, né? Está tomando a iniciativa. Por exemplo, se eu passo e vejo uma placa de promoção, beleza, é uma placa bacana, bonita, vermelha, com os números grandes e tal, muito legal. Parabéns para a loja, deve estar vendendo bastante. E você vira as costas e vai para o outro lado. Eu não preciso de nada. Eu não tenho essa necessidade. Eu só passei. A placa tá ali, beleza. Vira pro canto, vai embora, né? E aí você conhecendo assim quais são os seus principais gatilhos, aqueles gatilhos que te pegam mesmo, aquilo que te tira do seu eixo racional, né? Aquilo que realmente te fisga pelo coração ali. Quando você conhece esses gatilhos, você consegue, se não evitar, né? Porque o mundo ele chega até você, independente de você querer ou não, mas você consegue pelo menos identificar, cara, isso aqui, ó, quando eu passo nesse lugar, isso acontece muito com a pessoa que fuma, né, muito tempo, depois para de fumar. Ela precisa mudar alguma coisa das amizades dela, ela precisa mudar a rotina dela, porque ela está acostumada a passar num certo lugar, indo para o trabalho, e ali ela associou com o cigarro. É legal que ela mude de trajeto, talvez, né, para não ter aquela memória afetiva. Ela às vezes vai ter que deixar de beber por um tempo, porque ela associou a bebida com o cigarro. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para a gente tentar evitar isso e facilitar a nossa própria vida. A ideia não é dificultar, é facilitar. Mas você precisa entender que existe esse mecanismo, porque senão você não vai nem saber que você precisa lutar contra isso, né? Tentar resolver isso, né? Então esse é o terceiro gatilho, terceiro e último. E eu espero que essa aula tenha sido importante para você, que tenha te acrescentado bastante coisa, tenha te ajudado a mapear esse tipo de coisa. É muito importante que a gente consiga agir previamente, a gente não ficar só passivo, recebendo coisa e a nossa vida é isso. A gente recebe, não consegue ter iniciativa com nada, a gente vai estar sempre sentindo sobrecarregado, porque as coisas vão chegar, a gente vai reagir, e aí passa o final do dia inteiro, você não fez nada de útil, nada de bacana, nada de intencional, né? Sua vida é toda reagir, então isso vira um problema. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, muito obrigado e até a próxima.